Neste momento, eu gostaria de cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma preciosa lição. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 8, cujo tema é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Meus irmãos, esta lição é de suma importância para as nossas vidas. A lição passada, que foi a lição de número 7, nós estudamos o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E nós aprendemos muito acerca disso. E agora vamos caminhar um pouco mais aí nesta lição de número 8, né? Já estamos caminhando para o final deste trimestre. Estamos ainda passando por um momento muito difícil, mas eu creio que todos nós estamos lendo as lições, a carta aos Efésios, para ficarmos por dentro de todas essas lições que são muito importantes para a nossa vida espiritual. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã, e se inscreva aí em nosso canal. Se você gostar, é claro, deixe aí o seu like e também compartilhe a palavra de Deus. Eu estou fazendo um curso de escatologia com o pastor Napoleão Falcão e eu gostaria de indicar para os irmãos, né? Porque todos nós, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, devemos crescer no conhecimento do Senhor. Então, vou deixar aqui no link da descrição e nos comentários, amém, o link do curso. E também um curso do pastor Gesiel Nunes Gomes, de Cristologia. Nós devemos saber, né, meus irmãos, com quem devemos fazer esses cursos. E todos nós conhecemos o pastor Napoleão Falcão e o pastor Gesiel Gomes, que são duas legendas da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Então vamos aqui ler o textuário desta lição que nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20, verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e também Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Vamos ler a introdução que nos diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim é o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Sim, meus irmãos, é exatamente isso que nós vamos aprender nesta lição. Vamos aprender que nós estamos edificados, ou seja, a igreja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem é esse fundamento? É Cristo Jesus. Aqui em Efésios capítulo 2, o versículo de número 21 e 22, nos diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja que esses dois versículos falam de três estágios. Primeiro, um edifício. Segundo, um templo. E terceiro, uma morada. Esses são, meus irmãos, os três estágios da nossa vida espiritual. O que é um edifício?
Edifício, todos nós sabemos que é uma construção, onde somente os funcionários trabalham. E um templo? Um templo é um lugar visitado. E uma morada? É um lugar onde Deus habita. Então não basta de ser edifício, tem que ser templo. Não basta ser templo, tem que ser morada de Deus. E nós devemos então chegar a essa plenitude, a ser uma morada do Altíssimo. E nós vamos nos aprofundar mais nisso no tópico de número 3, que vai falar sobre o edifício, o templo e a morada. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos estudar nesta lição. O tópico de número 1. Um edifício espiritual. Número 1. O santuário judeu. Todos nós sabemos que partiu de Davi esse desejo de construir, para o Senhor um templo. É bem na verdade que já existia o tabernáculo. É bem na verdade que antes do tabernáculo já existiam as tendas. Porque primeiro Deus falava na tenda dos patriarcas, depois Deus falava no tabernáculo de Moisés e depois Deus falava no templo de Salomão. Então veja, primeiro era a tenda, depois o tabernáculo, depois o templo, que era o santuário dos judeus. Partiu de construir um templo para o Senhor esse desejo do coração de Davi. Porém, Davi estava com as suas mãos cheias de sangue e Deus então permitiu com que Salomão, seu filho, construísse esse templo. Meus irmãos, esse templo foi construído em Jerusalém. Era no mesmo lugar onde Abraão ia oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. Sim. Então nós vamos entender, meus irmãos, que ali era um lugar, ou seja, era um terreno localizado. O santuário dos judeus era um santuário material. Todos nós sabemos disso. E nós vamos aprender aqui no tópico de número 2, falando acerca do santuário cristão, qual é a diferença, entre o templo no Antigo Testamento e o santuário cristão, que é chamado de templo do Espírito. A diferença, meus irmãos, é que o santuário dos judeus era material. E o santuário do Espírito, hoje, é espiritual. Porque o Espírito de Deus habita em nosso espírito humano. Então, é espiritual. E nós podemos entender que aquelas pedras que construíram o templo eram pedras mortas. E a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existe várias diferenças. São bem parecidos, mas existe várias diferenças, Assim como o templo, ele era dividido em 3 partes, em átrio, lugar santo e lugar santíssimo, assim também nós temos essa mesma divisão. O nosso corpo é o átrio, a nossa alma é o lugar santo e o nosso espírito é o lugar santíssimo. A arca da aliança, que representa a presença de Deus, ela ficava no lugar santíssimo. E o Espírito de Deus fica ali também, no lugar santíssimo de nosso ser, em nosso espírito humano. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que no santuário do Antigo Testamento se oferecia holocaustos de animais como oferta de cheiro suave ao Senhor. E no santuário do Espírito hoje, que somos nós, devemos oferecer holocaustos espirituais a Deus, ofertas de louvores ao Senhor. Então, essa é a diferença. Amém, meus irmãos? Nós podemos ver dessa forma. Vamos aqui para o número 3. A pedra angular. Jesus Cristo é essa pedra angular. Nós temos aí várias referências no Salmo 118, nós temos várias referências aí no livro de Atos e também em Mateus, falando acerca dessa
pedra angular, essa pedra de esquina, que era chamada de pedra principal. Era a pedra mais importante. E Jesus Cristo é essa pedra. Nós sabemos perfeitamente que em uma construção da antiguidade era-se colocado essa pedra, que ficava exatamente na esquina, ou seja, bem do lado do prédio, que sustentava toda aquela estrutura. E essa pedra angular, ela servia para várias coisas. Para quê? Para dar alinhamento, para dar prumo, para dar esquadro, para dar sustento a essa construção. Então, esse é o papel de Jesus na nossa vida. Ele é a nossa pedra angular. Nós somos edifícios, estamos em construção para se tornar um templo santo, morada do Altíssimo. E Jesus Cristo tem que ser essa pedra angular em nossas vidas, para que nós venhamos crescer bem alinhados, bem no prumo de Jeová, bem estruturado, de tal forma que nada venha nos abalar. O que era essa pedra angular? Essa pedra angular era o esquadro de Deus. Eu lhe faço uma pergunta neste momento. Jesus Cristo tem sido essa pedra angular na sua vida? Porque se Jesus é a pedra angular na sua vida, você está crescendo bem alinhado, bem preparado, bem forjado. Você está no prumo de Deus. Você está crescendo debaixo da vontade permissiva e agradável do Senhor. Então essa era, meus irmãos, a pedra angular. A Bíblia diz que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes rejeitaram essa pedra angular, porque essa pedra veio para colocar alinhamento. E eles não queriam esse alinhamento. Os fariseus, os saduceus, não queriam esse prumo. Eles queriam viver de qualquer maneira. E essa pedra angular por muitos tem sido rejeitada, porque muitos não querem viver de acordo com o que ela veio trazer. O que é que ela veio trazer? Alinhamento. Ela veio trazer prumo. Ela veio trazer endireitamento. Se as paredes estão subindo de acordo com o alinhamento dessa pedra angular, vão ser paredes retas. E essa estrutura vai ser conforme a medida da pedra angular, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O número 4, Cristo, a pedra principal. Sim, Jesus Cristo tem que ser essa pedra principal na nossa vida. E nós sabemos que a Bíblia diz que toda obra é edificada sobre esta pedra angular que é Cristo. A igreja, ela foi edificada sobre esta pedra. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus não estava dizendo que a igreja é edificada sobre Pedro, porque Pedro é uma pedra pequena e Cristo é uma pedra grande, uma rocha. A igreja não está edificada sobre Pedro. A igreja está edificada sobre Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro é uma pedra pequena. Todos nós somos pedras pequenas, que fazemos parte desse edifício, cujo construtor é Deus. Então, nós devemos estar encaixados nele. Eu sou pedra, você é uma pedra. E nós devemos estar encaixados nessa estrutura, nesta construção, em Cristo, que é a pedra principal. Muitos não estão encaixados nessa pedra principal que é Cristo. Muitos querem estar de qualquer jeito nessa construção, mas não é bem assim, meu irmão. Jesus é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular.
ele é o prumo de Deus. Devemos endireitar as nossas vidas. Olha o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo de número 7, o versículo de número 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Toda pessoa que escuta a palavra de Deus, ele está construindo a sua casa. O poder de ouvir é o poder de construir. Mas o que vale não é apenas ouvir. O que vale é se você vai praticar aquilo que você está ouvindo. Porque se você praticar aquilo que você está ouvindo, você está edificando a sua casa, que aqui não significa a sua casa, residência, mas sim a sua vida. Você está construindo a sua casa, a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Mas se você ouve a palavra e não pratica, você está construindo a sua casa sobre a areia. E aquele que constrói a sua casa sobre a areia, vai vir a chuva, vai vir os ventos, vai vir a correnteza e vai derrubar essa casa. E grande será a sua queda. Mas aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, e anda na palavra, e vive a palavra, ele está construindo ela sobre a rocha que é Cristo. E vai vir os ventos, vai vir a correnteza, vai vir a chuva e não vai derrubar. Veja que aqui são 3 forças que vai vir contra essa casa. Uma força que vem de cima, a chuva, uma força que vem de baixo, a correnteza, e uma força que vem no meio, os ventos. Então são os 3 ataques do inimigo contra a nossa vida. É por isso que você vê muitos cristãos hoje caindo. É porque estão edificados na areia. Eles ouvem a palavra, eles leem a Bíblia, mas não praticam. Então, não há estrutura. Essa casa que é a sua vida não está alicerçada nessa pedra angular, na rocha que é Cristo. Vamos aqui para o tópico de número 2. O fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. Nós sabemos perfeitamente, meus irmãos, que a palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Então veja que o fundamento aqui são dos apóstolos. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quem está edificada sobre o fundamento dos apóstolos? A igreja do Senhor Jesus. E quem é esse fundamento? É Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que Cristo é o verbo, é a palavra. Então, que fundamentos são esses? Nós estamos edificados sobre as Escrituras. Sim, a igreja está abaixo das Escrituras e não acima das Escrituras. Não é a igreja que diz o que a palavra tem que fazer. É a palavra que diz o que a igreja tem que fazer. É a palavra que vai guiar a igreja. Porque a palavra, que são as Escrituras, que é o fundamento dos apóstolos, estão acima da igreja. Esses fundamentos são os ensinos dos apóstolos, a sua doutrina. Então, isso é bíblico. A igreja, ela está edificada sobre o ensino, sobre a palavra dos apóstolos. Aqueles apóstolos que andaram com Jesus. Aqueles apóstolos que trouxeram a mensagem original de Cristo. E isso não pode ser mudado. Não pode aparecer hoje um novo apóstolo, né, uma pessoa que se diz apóstolo, e colocar outro fundamento. Não. Esse fundamento pelo qual a igreja está alicerçada é o fundamento dos apóstolos que andaram com Jesus e também do apóstolo São Paulo. Os da igreja primitiva,
porque alguns dizem também que Barnabé, mesmo que não foi discípulo, fez parte dos 12 discípulos de Jesus, ele também era apóstolo. Então, isso é muito sério, não é verdade, meus irmãos? Vamos aqui para o número 2, a doutrina dos apóstolos. Aqui no meio diz algo muito interessante. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Veja, meus irmãos, quando se fazia uma grande construção na antiguidade e colocava aquela pedra angular que ficava na esquina da construção, não tinha como mover aquela pedra, porque todo aquele edifício estava sendo sustentado pelaquela pedra angular. Havia várias pedras angulares, não é verdade? Por exemplo, na construção do templo, não havia apenas uma pedra, havia várias pedras, amém? Elas ficavam na quina dos prédios, amém? Então, não tem como remover essa pedra, porque ela que dá a estrutura do prédio, né? O sustento. Se tirar essa pedra, o prédio cai, a construção. Então, assim como não pode tirar, meus irmãos, essa pedra angular, né, depois de colocado o alicerce, igualmente não se pode tirar os fundamentos da igreja. E esses fundamentos são as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que não se pode tirar nem um tio e nem acrescentar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ainda que apareça um anjo de luz querendo acrescentar algo a mais na palavra de Deus, seja anátema, porque o fundamento já foi dado. As Escrituras estão seladas. São 66 livros. Não pode ter nem a mais e nem a menos. Amém? Número 3, o testemunho dos profetas. Então, conforme o versículo de número 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e também dos profetas. O termo profeta aqui não é o mesmo termo profeta na antiga aliança, porque os profetas da antiga aliança duraram até João. Há uma diferença, né, entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento é aquele que tem um dom de profecia. E no Antigo Testamento era um arauto de Deus, aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo. Então, o profeta neotestamentário, ele é o proclamador e intérprete da revelação divina. Ele vai pegar a palavra de Deus e vai interpretar a palavra de Deus e vai pregar e vai profetizar a palavra. Então, essa é a diferença. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a igreja ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e também dos profetas. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 3. Edificados para a morada de Deus. Número 1. Edifício bem ajustado. Por que a Bíblia fala essa expressão? Edifício bem ajustado. A gente percebe hoje em muitas construções, às vezes por erro do mestre de obra, ou do arquiteto, ou até mesmo do pedreiro, quando há uma parede torta, né? Quando há um prédio que está crescendo, né, na medida que ele está sendo construído, torto, não alinhado. E o que tem que fazer com esse prédio? Tem que embargar ele. E às vezes acontece até a destruição deste prédio. Porque se ninguém quer morar em um prédio torto, desalinhado, né, cuja sua estrutura está abalada e vai até ali passar um perigo para as pessoas que moram naquele prédio. Então, da mesma forma, é a nossa vida. Nós somos um edifício em construção. A Bíblia diz que nós
devemos ser bons arquitetos. Não podemos construir a nossa vida de qualquer maneira, porque senão vamos crescer torto, vamos crescer com uma construção desalinhada, não conforme o agradar de Deus. Estamos em construção, devemos crescer bem alinhados. Se Jesus é essa pedra angular, se nós fizermos a sua vontade, conforme Ele quer, essa construção, ela vai crescer bem alinhada, bem ajustada, bem no prumo de Deus. Ele vai colocar o nível e vai dar certinho. Deus vai olhar e dizer, essa construção, ela está bem alinhada. E no número 2, ela vai se tornar o quê? Templo santo no Senhor. Se você é um edifício que está em construção e está crescendo bem alinhado, você vai se tornar um templo santo no Senhor. Muitas pessoas dizem assim, todos nós somos templo do Espírito Santo. Nada disso. Pela palavra de Deus, só é templo do Espírito Santo aquele edifício que está alinhado. Se a sua vida está desalinhada, você não é templo do Espírito Santo. Isso são os 3 estágios da nossa vida espiritual. Antes de você chegar a ser morada de Deus, você começa com um edifício e você tem que crescer com a sua vida conforme o agradar de Deus, para que você venha se tornar um templo e esse templo venha ser santo. Por que esse templo ele é santo? Por causa do sangue e do Espírito de Cristo, que limpa, que santifica e que adorna esse templo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E por último, ele vai se tornar morada do Altíssimo. O Espírito de Deus, que deixou o céu para vir à terra, ele vai habitar em você. Você vai se tornar morada do Altíssimo. Deus habita no ser humano pelo seu Espírito. É muito importante isso. Para que nós venhamos ser morada do Altíssimo, nós temos que viver em santidade. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, com a nossa vida pautada nas Escrituras Sagradas, e não de qualquer forma. Hoje a gente vê um evangelho pregado por aí de qualquer maneira, né? As pessoas hoje estão saindo do armário, hoje é essa moda, né? Eu estou saindo do armário e ele agora diz que é homossexual, que tem um amante que não consegue deixar, né? Que não consegue deixar a bebida, eu estou saindo do armário. E eles querem viver nessa vida achando que são moradas do Espírito Santo e não são. Meu irmão, para que nós venhamos se tornar morada do Espírito Santo, nós temos que estar com o nosso edifício bem alinhado na presença de Deus. É um prazer muito grande o crente ser morada do Espírito Santo, não é verdade? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos e a todas de uma forma especial. Amém?